dia! Sejam bem-vindos, eu sou a Luana, esse é o programa Tribos, um programa criado para a gente pensar algumas questões do cotidiano, questões que nos atravessam todos os dias, mas que poucas vezes a gente dá uma atenção por uma reflexão um pouco mais cuidadosa e profunda. Como vocês já sabem, que já acompanham o programa, o nosso programa ele sempre gira em torno de uma pergunta, justamente porque a gente vive numa era tão informatizada, a gente tem respostas prontas para tudo, e poucas vezes a gente dá um espaço para a gente proporcionar uma reflexão que seja de fato franca. Bem, a pergunta do programa de hoje é: o que é o movimento de mulheres? E para a gente caminhar no sentido de tentar encontrar algumas respostas para essa pergunta, eu chamei representantes do movimento de mulheres Olga Benário e do movimento de mulheres da região dos Lagos. Estamos aqui então com a Ingrid, com a Bárbara e com a Pétala, essas três meninas lindas, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. E eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre o que é o movimento de mulheres. Eu acho que o movimento de mulheres, ele surge, na maioria das vezes, mais como uma reação, né, das mulheres tentando se organizar para dar uma resposta mesmo, né, a tudo que a gente sofre na sociedade que a gente vive, tudo que as mulheres passam no seu cotidiano, né, todos os tipos de violência que a gente é submetida, todos os tipos de situações que homens não passariam, e a gente tem que aprender a lidar, né, com essas situações e aprender a lidar de maneira conjunta, né, com as nossas companheiras, torna tudo mais fácil, né. Eu acho que o movimento de mulheres, ele surge mesmo para dar cabo dessas nossas dificuldades, né, do dia a dia, e também lutar para a gente conseguir ampliar, né, cada vez mais mesmo as políticas de ações sociais, políticas públicas para as mulheres, porque a gente sabe que hoje, no nosso país, né, as políticas públicas elas não conseguem abranger quase nada, né, elas são políticas públicas que são falhas, né, muitas vezes. A gente tem os casos, né, de hospitais de mulher que não funciona, delegacia da mulher que coage a mulher na hora que vai lá denunciar uma violência. Então a gente sabe que hoje em dia o que muitas vezes serviria para estar do nosso lado não tá, né? Então acho que a gente tem que se unir mesmo e estar do lado uma da outra para tentar tocar para frente mesmo essa luta por direitos iguais, né? Ingrid, o que você pensa a esse respeito também? Não, assim, o movimento de mulheres, ele existe há muito tempo, né? Porque a história da humanidade, ela se dá no processo, e a história também da sociedade que a gente vive, né, do capitalismo, ele se dá com esse processo da opressão da mulher. Então a gente vê que durante todo o período histórico as mulheres elas vivem várias mudanças, né? Então a gente é inserida no mercado de trabalho, mas a gente tem ainda que cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas casas. As mulheres são inseridas no mundo do estudo, né? E aí, mas elas têm todas essas responsabilidades que não são divididas, compartilhadas. E a gente vê que nessa história que as mulheres constroem, a gente constrói também uma história de luta, né? De resistência a todo esse processo que a gente vive. Então, a gente vai às ruas, né, para manifestar pelo direito ao voto, pelo direito aos nossos filhos, pelo direito à separação, né? Porque quando as mulheres se separavam, o filho ficava com o homem, não com ela. Então, assim, durante a história da nossa luta, várias conquistas foram feitas, foram arrancadas, né, desse estado, em vários lugares no mundo, né? Teve as sufragistas que fizeram esse processo de luta. E no Brasil não é muito diferente, né? A gente, aqui no nosso país, a gente tem uma realidade que é absurda, né? Porque uma a cada 3 mulheres já foram violentadas ou vão ser violentadas, né? Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que as mulheres precisam se organizar, e aí que surge o movimento de mulheres, né? E aí tem um fato que eu acho que é fundamental, né? Em 2015, quando o Eduardo Cunha decide tirar a pílula do dia seguinte, né? Tirar o direito à mulher ao seu corpo e privar ela de uma conquista que ela já tinha, né? As mulheres constroem a Primavera Feminista, que é uma parada que arrasta multidões às ruas, né? De mulheres, de mães, que não necessariamente usam ou já fizeram uso da pílula, mas que querem ter os seus direitos assegurados, né? Então isso movimenta o movimento de mulheres, e hoje, assim,
falem bem ou falem mal, todo mundo fala sobre o que é o feminismo e sobre o que são as mulheres, né? Sobre essa luta das mulheres. Então, a gente tem uma crescente de ataques de ódio na internet contra esses grupos de mulheres que estão lutando para poder ter condições de vida melhor, né? Pelo fim da cultura do estupro, pelo fim da violência, porque a gente hoje tem uma lei, né? Mas a gente não tem a prática dela, então as mulheres continuam sendo violentadas. Então, assim, nesse processo a gente vê que muitos querem atacar essas mulheres, mas o levante, né, das mulheres que vão às ruas é muito maior, né? Consegue dar resposta a isso tão grande, é uma resposta tão grande que até a mídia, essa mídia que a gente conhece, né? Que é uma mídia corrompida, que tem um discurso hegemônico da opressão da mulher, né, e tudo mais, essa mídia já não consegue mais esconder esse assunto. Então, tem programas que falam sobre a questão do feminismo e eles utilizam essa pauta também, né, tem uma parada de utilizar a nossa pauta para poder lucrar em cima disso. Então, hoje se vende a ideia do feminismo também, né, porque eles usam muito isso, a mídia faz isso com a gente, né, então a gente pega uma luta nossa e transforma isso em venda, em troca e tudo mais. Mas existe a resistência, né? Então a gente constrói esse movimento de mulheres pelo viés do enfrentamento também, entendeu? Esses ataques, do enfrentamento à opressão de gênero. Enfim, acho que é isso que é o movimento de mulheres. Bem, e você, Pétala, como é que você enxerga também o movimento de mulheres? Não, acho que o movimento de mulheres é muito importante para despertar nas mulheres todos os problemas tão intrínsecos na sociedade que a gente vive e muitas vezes não percebe, né? Como a violência dentro de casa, né? O assédio moral, o assédio sexual. Muitas mulheres foram estupradas, nem sabem que foram estupradas, né? Não sabem como pedir ajuda em relação a isso. E não só esse tipo de assédio, mas assédio institucional também que a gente vive hoje, né? Com a reforma trabalhista, por exemplo, que vai tirar diversos direitos das mulheres, né? A gente sabe que 52% dos lares no Brasil são geridos por mulheres. Então as mulheres hoje têm esse poder econômico de administrar a casa e elas estão ocupando o mercado de trabalho. Então a gente entende que é importante cada vez mais assegurar direitos para as mulheres, né? É importante essa sua fala, sobretudo a respeito da mulher negra. Queria até que você desdobrasse um pouco mais sobre isso. Então, hoje é muito importante o movimento de mulheres para despertar essa consciência das mulheres, né, sobre os problemas que estão intrínsecos na sociedade, a gente não percebe. E um movimento para chegar nas mulheres que hoje não têm acesso a essas informações, né, que a gente percebe que uma massa de mulheres negras periféricas que estão sofrendo 3 vezes mais opressão, né, por ser mulher, por ser negra, pela questão de classe também. E essas mulheres a gente vê que quais são os postos de trabalho que elas estão ocupando e aqui elas estão submetidas, né? Mais da metade das mulheres que não têm carteira assinada, estão trabalhando análogo à escravidão, essas mulheres são negras, são periféricas. Então é importante que a gente consiga construir um movimento que chegue nessas mulheres, né? E são essas mulheres as que estão mais submetidas, por exemplo, à precariedade do aborto, que são mulheres que não têm condições e muitas vezes informação para fazer um aborto seguro, né? Com essa restrição da gente não poder fazer um aborto seguro, legal, essa proibição do aborto, acho que atinge principalmente as mulheres negras e periféricas, que são mulheres que vão recorrer ao aborto informal e a gente sabe qual é o final disso, né? Que elas acabam morrendo. Então, acho que é importante que esse movimento consiga dialogar com a massa, consiga dialogar com essas mulheres, para a gente perceber que a gente só vai ter êxito numa luta ampla das mulheres se a gente dialogar com a classe trabalhadora, com essas mulheres que estão sofrendo, né? A gente tem que conseguir libertar essas mulheres da situação de trabalho, da situação de classe, né? Dessa exploração do sistema que a gente vive. E falar para essas mulheres que elas têm que ocupar todos os espaços mesmo, né? As universidades, os postos de trabalho, não só como empregada doméstica, como a gente vê muitas vezes a mídia colocar, né? Qual é o lugar da mulher negra, como empregada, ou como super hipersexualizada, né? A sambista, a mulher que vai estar vendendo seu corpo. Então a gente tem que mostrar qual é o espaço que as mulheres têm que ocupar. Eu acho que um movimento que foi muito importante também para esse boom, o movimento feminista, foram as ocupações de escola, né? Que a maioria foram lideradas por meninas negras, periféricas, por mulheres mesmo em geral, né? Que mostraram a sua força de lutar, porque as principais lutas que a gente teve hoje na sociedade foram lideradas por mulheres, né? A gente vê em todas as lutas que a gente tem hoje, não tem uma luta, uma mobilização que as mulheres não estejam à frente, não estejam tomando seu lugar mesmo. Bom, a conversa tá ótima, mas a gente vai para um breve intervalo, voltamos já, fica aí.
Conheça agora a produtora que vai mudar seu modo de ver a vida. Cinemax Videoproduções. Edição, tratamento de imagem, profissionais especializados, equipamentos de ponta. Acesse o futuro. Cinemax Videoproduções. O Ruge traz para você um novo conceito de beleza sem hora marcada. Venha nos fazer uma visita. Então, mas assim, eu queria saber o que impulsionou a criação do movimento de mulheres da região dos Lagos e também esse diálogo que vocês estabeleceram com o movimento de mulheres Olga Benário, que é nacional, que agora vocês também representam aqui na região. Como eu disse, né, no início, o movimento de mulheres da região dos Lagos, ele também surgiu, né, como uma forma de reação mesmo, né, um caso que aconteceu no IFE de Cabo Frio, né, quando uma menina ela foi assediada dentro de sala de aula por um professor e ela teve uma reação, né, imediata de falar, questionar, né, o porquê ele estar fazendo aquilo em sala de aula. E aí quando foi levado para a direção, essa menina ela foi suspensa, né, e nada aconteceu ao professor. E aí, por ela ter ficado muito mal com essa situação, algumas meninas lá do IFE, elas se mobilizaram para estar fazendo reuniões assim com essa menina, né, inicialmente mesmo como reuniões para falar que ela não estava sozinha, né, para falar que a culpa não era dela, porque ela tinha ficado realmente muito mal com essa situação. E aí de reuniões que eram ali, né, no IFE, umas reuniões tipo assim, que eram 3 meninas, passaram a ser reuniões maiores, né, no IFE, e depois viram a necessidade de fazer reuniões, faziam muito aqui na Praça da Cidadania, né, porque já tinham que abranger mais meninas mesmo, meninas de São Pedro, meninas de Arraial, que estavam se interessando, estavam começando a se mobilizar mesmo aqui na região, né. E aí essa Rafaela, né, principalmente, a Thaísa, que iniciaram o movimento de mulheres lá no IFE, essas meninas, elas conheceram, né, o movimento de mulheres Olga Benário e começaram a participar mesmo de reunião, ir para reunião no Rio de Janeiro, né, porque como é um movimento nacional, e aí elas conheceram esse movimento, elas passaram a também ir para o Rio de Janeiro para ir para essas reuniões, para estar tendo um contato mesmo, né, um aprendizado com essas mulheres, e aí gostaram, né, acharam que era uma linha do movimento que era realmente uma linha certa, né, de que as mulheres elas tinham que se organizar mesmo para lutar e para falar de que nessa sociedade que a gente vive hoje, as mulheres elas vão ser realmente colocadas num nível que subjugadas mesmo, né, vão ser sempre vistas como mulheres donas de casa, que tem como esposas ou como mães, e não como mulheres que podem estar ingressando na faculdade, têm capacidade de fazer o que elas quiserem, né? E isso tudo é por causa mesmo do sistema que a gente vive. Hoje em dia, as mulheres elas têm que se juntar mesmo para criar condições cada vez mais das mulheres um dia se emanciparem de verdade, mas uma emancipação verdadeira, né? Não uma emancipação como a gente passar a conseguir andar na rua sem ser estuprada, assim, por estar de short curto, por exemplo. Isso é o mínimo que a gente tem que conseguir, né? Mas elas viram a necessidade de aprofundar cada vez mais essa luta, né? De procurar uma emancipação verdadeira, né? Uma emancipação que realmente vai fazer a mãe conseguir ter onde ela deixar seu filho, para ela conseguir trabalhar e aí conquistar, né, sua emancipação financeira, para depois conquistar sua emancipação de verdade, né? Porque hoje as mulheres elas dependem economicamente do marido, né? E dependem economicamente porque elas não podem trabalhar, porque elas têm a dupla jornada de trabalho, então elas passam horas, né, dentro de casa fazendo trabalho doméstico, ainda tem que cuidar dos filhos, levar o filho na escola, então ou não sobra tempo para arrumar um trabalho, né, para trabalhar, ou quando tentam não conseguem, né? E aí ver a necessidade de emancipar essas mulheres de uma maneira efetiva de verdade, né? Como que a gente vai fazer essas mulheres elas terem como estudar, terem como trabalhar? Realmente a luta por creche, por exemplo, que é uma luta essencial, né? Porque as mulheres precisam de um lugar para deixar seus filhos para que elas consigam ingressar no mercado de trabalho, né? E depois que ingressarem no mercado de trabalho, por exemplo, se ela sofreu uma violência doméstica, né, dentro da própria casa, ela tem condições de falar, não vou me submeter a isso, porque hoje eu estudo, eu trabalho, eu posso, não preciso disso, né, eu posso mudar de casa, mudar de vida, esquecer esse homem. E aí, acho que é nesse sentido que elas se interessaram mesmo pelo movimento de mulheres, de, tipo assim,
conquistar uma emancipação para as mulheres, né? Não simplesmente uma liberdade imediata, assim, né? De eu me libertar dos meus padrões e conseguir individualmente me sentir bem comigo mesma. Isso é essencial, né? Porque é uma coisa que prende muito a gente, mas mais que isso é levar essa libertação para cada mulher que a gente conhece, né? E acho que quando a gente vê a construção, né, desse movimento nacional, que 2016 foi um ano muito atípico, né, na história do nosso país. Atípico e comum, né, porque a gente já viveu vários golpes na história do nosso país, mas a gente vê um ano de luta, né, que a galera foi pra rua, que a galera se manifestou, assim, desde 2013 vem essa construção, 2015 com a jornada, com a Primavera Feminista, mas assim, começou a surgir um novo tipo de luta no nosso país, né, que são as ocupações, né. Não só as ocupações de escolas que a galera fez, mas as ocupações de mulheres por casa referência, casa abrigo. Então, em Minas Gerais, né, o Movimento de Mulheres Olga Benário ocupa um prédio da UFMG, que estava abandonado há muito tempo, pedindo uma casa de referência da mulher. E acho que isso muda o curso da história da luta das mulheres no nosso país, sabe? Porque a gente tem o primeiro centro de referência que as mulheres administram, que a gente se organiza de uma outra forma lá dentro, que as mulheres são acolhidas e elas conseguem reestruturar a sua vida, sabe? Então elas saem daquela condição, às vezes, de violência, aquela condição de violência que elas vivem dentro de casa e vão para uma casa de referência, uma casa abrigo, uma casa que elas conseguem tomar um novo rumo na sua vida. Acho que, e aí teve em São Paulo, teve no Sul, teve história, essas ocupações de mulheres, né? Depois da Tina Martins, que é a ocupação de Minas Gerais. E a gente vê que dá um giro, né, no nosso país de luta, né? E aí também tem as ocupações das escolas, enfim. Esse novo instrumento de luta que surge, que acho que é fundamental, né, para a construção também do movimento de mulheres. Bem, você falou de um tema interessante, que é justamente a ocupação de mulheres em alguns espaços. E em Búzios, recentemente, a gente teve, né, uma ocupação lá. Como é que foi esse movimento, essa ocupação? Estudantes de Búzios, junto com a entidade municipal, que é a União dos Estudantes, né, resolveram fazer uma ocupação pelo direito a estudar mesmo, porque o prefeito de Búzios estava querendo fechar os terceiros turnos dos principais colégios de ensino médio que tem na cidade, né, e restringir vários alunos de estudar. E foi super importante a atuação do movimento de mulheres dentro da ocupação, porque trouxe esse debate, né, sobre o feminismo, sobre os direitos das mulheres, para mostrar quais os espaços que a gente tem que ocupar, né. A ocupação em si ela é liderada por mulheres que vêm necessidade de lutar por isso, né, porque esse fechamento de escola ele vai atrapalhar muito a vida daquelas meninas que trabalham durante o dia, né, porque era o fechamento do turno da noite, e das meninas que têm filho também, né. A gente sabe que no interior esse índice é maior ainda, pela falta de acesso à informação também. Em Búzios, recentemente, a gente teve uma vereadora na Câmara, a vereadora Joyce, aprovando um projeto de lei que é a vertente da lei da mordaça, né, que impediu os professores de falarem sobre sexualidade dentro das escolas. A gente sabe que isso vai atingir principalmente a saúde sexual das mulheres, né? Então a gente vê que a necessidade do movimento de mulheres está dentro da escola também, essa atuação muito importante para falar quais os espaços que a gente tem que atuar, né? Porque em cidade, principalmente no interior, né? A gente vive no interior do estado do Rio, a gente vê um conservadorismo muito grande, né? Essa questão da religiosidade, né? Falando para a mulher que ela não deve ocupar certos espaços, que ela não tem que ir para a faculdade, que ela não tem que trabalhar com certas coisas. Então, o movimento de mulheres dentro da escola serve para reafirmar a luta e mostrar qual é o caminho. O caminho é a gente mostrar o nosso poder, o nosso potencial, que a gente tem que estar ocupando todos os espaços, não só as escolas, mas as praças, as profissões que a gente quiser, os cursos que a gente quiser, mostrar que o lugar de mulher realmente é onde ela quiser. Foi exatamente saindo, né, de uma ocupação que a Raíza, né, ela foi assassinada, então ela estava nesse processo, né, vivendo, e o corpo dela foi encontrado e até hoje a gente não tem nenhuma resposta de quem assassinou, de quem matou, de quem fez isso com a Raíza, e acho que isso deu um impulso para o movimento de mulheres aqui na região gigantesco, né, porque com esse acontecimento a gente vê que a gente precisa lutar por todas nós, sabe? Que a gente está correndo risco a qualquer momento
E mesmo você sendo um movimento de mulheres, mesmo sendo um movimento estudantil, a gente precisa lutar para que isso acabe na nossa região. A gente tem uma região extremamente perigosa para as mulheres poderem estar andando, a gente tem uma região onde as mulheres não se sentem seguras à noite, e principalmente quando chega a época de veraneio, a gente sabe como é o processo de assédio que a gente passa aqui na região. Então, entendendo isso, né, a gente continua carregando o nome da Raíza, a gente quer saber quem matou, quem fez isso com ela, né, e a gente quer respostas, porque já faz anos que isso aconteceu e o Estado ele ainda nem investigou, não fez nada, sabe? Então acho que é um processo que a gente ainda sente muita dor dentro do nosso coração, que foi o assassinato da Raíza. Bom, a conversa tá ótima, mas a gente vai para um breve intervalo, voltamos já, fica aí. Conheça agora a produtora que vai mudar seu modo de ver a vida. Cinemax Videoproduções. Edição, tratamento de imagem, profissionais especializados, equipamentos de ponta. Acesse o futuro. Cinemax Videoproduções. O Ruge traz para você um novo conceito de beleza sem hora marcada. Venha nos fazer uma visita. Bem, eu acho que deu pra gente compreender um pouquinho o que é esse movimento de mulheres. Acho que se a gente tivesse mais tempo para ficar aqui, certamente a gente ia descobrir muito mais, ia conversar muito mais. Mas eu acredito que tem alguns pontos que é importante a gente ressaltar, sobretudo o que você falou, Ingrid, no que se refere à história das mulheres. Porque nós pensamos, sobretudo nós que vivemos em um país que tem pouca consciência histórica, que esses direitos sempre estiveram lá. Que o fato de uma mulher hoje estar dentro de uma universidade estudando sempre foi garantido. Que a mulher ocupar alguns espaços de trabalho, ou mesmo os espaços da televisão, sempre estiveram lá, sempre foram garantidos, mas não é bem assim. A gente faz uma pequena volta, e aí não vou me prolongar muito, mas a gente faz uma retomada, por exemplo, a Antiguidade Clássica, a gente vai para a Idade Média, se a gente perpassa um pouquinho o Iluminismo, a Idade Moderna, e hoje, na nossa pós-modernidade, a gente descobre, por exemplo, que a mulher ela só vai ter história na década de 60. Isso é um grande problema. Então ela começa apenas a ser considerada um sujeito de subjetividades, um sujeito histórico nos anos 60, e é muito pouco. Então a importância desses movimentos eu acredito que é de uma grande relevância, porque ele não apenas luta por determinados direitos, mas também garante aqueles já conquistados. Acredito que foi uma conversa muito boa, a gente pode aprender muito com vocês hoje. E pessoal, enquanto a gente estava aqui conversando, apareceu uma pessoa muito incrível que estava passando aqui pela nossa Praça das Águas, que é a Vânia, que também faz parte de um movimento de mulheres chamado Flex Dance, que traz a mulher para a praça a fim de que ela dance, de que ela conheça o próprio corpo, de que ela se reconheça como mulher, de que ela interage com outras pessoas. Vânia, que estava passando por aqui, pode vir aqui, Vânia, conversa um pouquinho com a gente. Que bom estar no meio de mulher bonita e empoderada, né? Luana, é um prazer porque a gente está aqui hoje, nessa nossa década, realmente tirando esse... eu não chamaria de poder, né? Mas eu estou tirando essa beleza da mulher. Esse projeto do Flex Dance, tá? Ele nasceu há 2 anos em Búzios. Então, o meu trabalho, o meu projeto, eu tô tirando a mulher de dentro de casa. Eu tô mostrando para ela que ela pode vir para a praça, ela pode dançar, ela pode sorrir, ela pode ser feliz, entendeu? E expressando todo aquele amor que ela tem, sem estar ali dentro de casa, porque a timidez ou alguém que está sempre fazendo uma pressão ou uma opressão, sempre dizendo, dando uma ênfase em coisas que nós não podemos acreditar, entendeu? Nós temos que viver a vida, e a dança, ela é hoje na categoria de terapia, psicoanálise, ela está sendo o top do top, que ela está curando Alzheimer, ela está curando depressão, ansiedade, entendeu? O que eu sempre converso com as meninas, venham dançar, venham dançar. Você tem um sintoma físico, um sintoma emocional, eu tô aqui, o projeto é gratuito, vem pra cá.
E nesse acreditar que você dançando pode curar o teu físico e o teu interno, entendeu? O que está acontecendo? As mulheres estão saindo para a rua e estão tendo muito mais, assim, a coragem, né? De, quando tem uma situação difícil ou sendo assediadas, elas já têm essa força interna de, não, eu não sou aquela joinha na caixa guardadinha, essa joia tem que brilhar. Então, quando acontece isso, eu vejo elas, quando chega na primeira aula, que estão toda aquela coisinha pequenininha, elas vão crescendo, crescendo, e quando tem uma situação, elas sabem como afrontar, sem violência, mas sim, né, já aconteceram, eu tenho um caso, tenho muitos casos, muitas testemunhas, que ela chegou, eu estava iniciando a aula, ela falou, professora, desculpa, eu estava na delegacia, né, o que aconteceu? Ela falou, eu fui violentada pelo meu marido hoje e eu não aguento mais, né, e ela estava assim, num estado emocional muito agravado. Aí eu falei, olha, relaxa, vamos dançar, fica aqui do meu lado, tudo. Então você vê, hoje ela não perde uma aula, porque eu falei, olha, não vai chegar em casa, não vai se colocar para baixo. Você tem uma situação, hoje você veio aqui, você viu que você tem o poder de fazer o movimento da dança, né? Então essa força que você tem de mover teus braços, de sorrir, você vai levar e vai conversar com o teu marido, né? Bem, eu acho que você tocou num ponto interessante, e aí eu acredito que a gente pode concluir até com esse elemento que você disse, da ocupação da mulher na praça. Como vocês sabem, quem já acompanha o programa sabe que a gente está sempre em um lugar diferente, que o nosso programa ele é itinerante, e não foi à toa que a gente escolheu a praça pública, justamente porque a praça, que era desde a antiguidade clássica um espaço da cidadania, o exercício do sujeito enquanto ser político, ele nunca foi das mulheres. Então, estar na praça hoje, esse seu trabalho de você levar a mulher para a praça, é sobretudo um trabalho, além de estético, mas também ético e político. Bem, estamos encerrando já o nosso programa, mas gostaria de agradecer a sua presença e também agradecer a presença dessas mulheres lindas, Ingrid, Bárbara, Pétala, do Movimento de Mulheres da Região dos Lagos e também do Movimento de Mulheres Olga Benari, e também da nossa querida Vânia, que estava passando pela praça e foi dar essa contribuição linda. Muito obrigada, gente. E assim, agora a nossa principal luta aqui na região das mulheres, além da luta, né, da Delegacia da Mulher, é a luta pelo Hospital da Mulher, que não funciona hoje em Cabo Frio e que a gente precisa de um hospital que atenda essas mulheres. Então eu queria convidar todo mundo para participar dessa luta, dessa construção. E é isso, obrigada, viu, Luana? Obrigada, gente, pelo programa. Eu que agradeço, muito obrigada e até o próximo programa.